Olá, estamos de volta a mais um Estudo em Casa Itabaianinha. Como é que vocês estão? Espero que bem. Bem, na aula de hoje nós iremos tratar sobre a concordância verbal padrão da língua portuguesa. Bem, a gente sabe que a norma padrão da língua portuguesa é ensinada nas escolas, né? E ela é a variante de maior prestígio na sociedade. O que significa dizer que o domínio dessa variante possibilita que a gente seja incluído socialmente, né? E para esse estudo, nós iremos analisar algumas letras de músicas e alguns cartazes, placas, outdoors, para compreender a função e a importância da construção adequada das estruturas frasais. Vamos comigo? Bem, alguns gêneros textuais, como histórias em quadrinhos, a música popular, nós observamos o uso intencional das relações de concordância para definir uma variedade linguística específica. Eu vou apresentar agora a letra dessa música, de Adomira Barbosa, para que a gente possa entender melhor como isso funciona. O nome da música é Samba do Ernesto. O Ernesto nos convidou para um samba. Ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não semos tatu. O Ernesto nos convidou para um samba. Ele mora no Brás. Nós fomos e não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia, encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa, mas você devia ter punhado um recado na porta. O Ernesto nos convidou para um samba lá no Brás, nós não fomos e não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia, encontrei o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter punhado um recado na porta. Um recado assim, ó. Oi, turma, não deu para esperar. Duvido que isso não faz mal. Não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Ernesto. Bem, vocês sentiram algum estranhamento na construção das frases dessa música? Bem, a canção, ela reproduz um modo de falar e um vocabulário muito específico do interior paulista. Então, algumas formas utilizadas na letra da música são inadequadas, né, do ponto de vista da norma padrão. Tanto no uso da ortografia, quanto no uso da concordância verbal, que é o tema da nossa aula. Então, mesmo que haja essa inadequação, nós compreendemos perfeitamente o que a letra nos diz, certo? Apesar dela estar apresentando desvios de acordo com a norma. Vamos observar essa outra canção. Samba de Zé Cabaleiro. Que tu quer, que mais que tu quer? Cachaça, semba, viola, mariola, gaita, fumo e mulher. Que mais que tu quer? Que mais que tu quer? Nada te contenta, nem ouro nem prata, nada te contenta. Cafuné nem tapa, nada te contenta. Nada te contenta, mano. Mano, vê se tu te toca. Que mais que tu quer? Se tu quer, nós troca 3 vezes. Que tu quer? Que mais que tu quer? Que tu quer? Que mais que tu quer? Que tu quer? Que mais que tu quer? Tudo que tu quer, tu tem. Mais que tu quer, neném. Vejam, nessa canção, há alguma ocorrência inadequada em relação ao padrão culto da língua?
vocês conseguiram identificar se a construção, né, das frases, elas apresentaram algum desvio, né, em relação às normas da língua? Bem, há nessa canção, né, particularidades em relação à concordância do verbo, né? Qual a intenção do autor ao utilizar esse recurso? Essa canção se aproxima mais da língua falada ou da língua escrita? E como ficaria se colocássemos essa canção no padrão culto da língua? Ela teria os mesmos efeitos de sentido, nós teríamos essa mesma compreensão, né, que o autor quis dar, assim como na música da Dona Irã, né, que ele quis representar um tipo de falar de uma determinada comunidade. Se ele tivesse escrito dentro da norma padrão, né, nós ouviríamos, né, e faríamos essas referências, né, a partir dessa nova escrita? Certamente não, né? Então, os artistas, né, eles possuem essa permissão para utilizar a norma da língua, outras variedades da língua, na norma escrita, né? Por quê? Porque eles tendem a dar um novo efeito, né? Eles querem dar outros sentidos para essas produções, certo? Isso acontece também em histórias em quadrinho, charges, né? Que as variedades da língua são representadas através da língua escrita, né? Bem, normalmente nós não utilizamos, né, o pronome tu para se referir à segunda pessoa, né? Normalmente nós utilizamos o você. Mas, apesar dele estar utilizando o tu, nós percebemos que essa construção, né, do tu com o verbo está inadequada, né, de acordo com a variedade culta. Ok? Observem agora essa outra letra que já é mais atual, acredito que vocês já devem ter ouvido, né, do grupo Ultraje a Rigor. O título da música é Inútil, né? A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Isso é verdade, né, minha gente? E dentista está muito caro. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil. Inútil. A gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem para botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue encenar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Faz muitas copas que o Brasil não ganha, é verdade. Melhor nem relembrar, né? Vamos voltar para o nosso assunto. Bem, no aspecto, né, sintático da concordância verbal, né, existe alguma regularidade na letra dessa canção? Que expressões denotam a variedade informal da língua? Essas expressões, elas circulam na sociedade? Vocês veem as pessoas falando? Nós falamos assim? Por exemplo, quando é que nós usamos o agente, o você, o tu? Dificilmente nós utilizamos o tu, né? A não ser em uma produção de um texto que exija uma forma verbal bem mais formal, né? O você é o que nós utilizamos mais na linguagem coloquial, assim como o agente, né? Vamos referir
a terceira pessoa. Não é isso? Bem, agora nós vamos analisar esses 3 recortes dessas letras, né? Uma de Chico Buarque, uma de Skank e uma de Legião Urbana. Falou, tá falado, não tem discussão não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. É um trecho da canção Apesar de Você, né? E o Skank. Que os lábios sejam 2 rios inteiros sem direção. É um trecho da canção 2 rios. E Eduardo e Mônica. E mudaram para Brasília e a nossa amizade da saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo está de recuperação. Bem, vocês identificaram alguma regularidade da concordância entre o verbo e o sujeito? Andar não no sentido de caminhar, certo? Vamos tomar como exemplo o verso Você que inventou esse estado. Nós temos aí o verbo inventar, né? Inventou. E ele se refere ao sujeito, quem foi que inventou? Você, né? Ao sujeito você. Então, inventou, está concordando com o sujeito a que se refere? Sim, né? O verbo ele está na terceira pessoa. Vamos tomar como exemplo o verso. Você que inventou esse estado, né? O verbo, né, inventou, ele está na terceira pessoa e se refere ao sujeito. Quem é o sujeito? Quem foi que inventou? Você. Então, se refere ao sujeito você. O verbo está concordando com o sujeito? Sim, né? Porque o verbo está na terceira pessoa. Quem inventou? Você. Na segunda canção, que os lábios sejam, né? Nós temos aí o verbo ser. Sejam, está na terceira pessoa do plural, né? E concorda com o sujeito, a que se refere é o sujeito do verbo ser nesse verso. Os lábios, né? Os lábios, que pode ser substituído pelo pronome eles, né? Então, que eles sejam, né? Então, nós temos aí o verbo concordando com o sujeito a que se refere. Nós podemos dizer, então, que, do ponto de vista sintático, né, de acordo com a norma padrão culta da língua, esses versos, eles estão seguindo a regra de concordância, né? E, na terceira canção, nós vamos tomar o verbo. Nessas férias não vão viajar, né? Quem é que não vai viajar? De quem é que eles estão falando? De Eduardo e Mônica, né? O sujeito, nesse caso, ele está oculto, né? Então, eles não vão viajar. Então, o vão, né, o verbo ir, nesse caso, está na terceira pessoa do plural, né? Que se refere ao sujeito. Eles, né? Eduardo e Mônica não são eles? Então, o verbo, então, está, sim, concordando com o sujeito. Certo? Vamos observar agora a concordância em alguns cartazes, placas e outdoors, ok? Primeiro cartaz. Atenção, neste brinquedo todos pagam. Vamos identificar o verbo. Qual é o verbo nessa oração?
temos a atenção, né? Uma frase, e depois nós temos, neste brinquedo todos pagam. A ação é o quê? Pagar, né? Paga está se referindo a qual sujeito? Quem paga? Todos, né? Todos está no plural, vocês perceberam, né? Então, o verbo também deveria concordar, né? Em número com o sujeito. Então, todos pagam, não é? O verbo também deveria ir para o plural. Nesse caso, nessa oração, ela está fugindo à regra de concordância. Agora, essa placa. Aluga-se salas comerciais. Certo? Qual é o verbo? Aluga. Aluga o quê? Salas comerciais, né? Então, se salas comerciais é o sujeito, o verbo deveria também estar concordando com ele. Salas não está no plural, o verbo também deveria ir para o plural. Alugam-se. Nós temos também outro desvio de concordância, certo? Vamos lá. Comunicado. As aulas de recuperação paralela, reforço, inicia-se a partir do dia 11/5/2009. Somente para o aluno que recebeu o comunicado. A coordenação. Vamos lá. Quem é o sujeito nesse cartaz? E qual é o verbo? Nós temos aí, inicia, né? O verbo iniciar. O verbo iniciar está se referindo a quê? O que é que inicia? As aulas, né? Então, as aulas, ele é o sujeito do cartaz. O sujeito, ele está no singular ou plural? Está no plural, né? Se o sujeito está no plural, o verbo que deve concordar com ele também deveria estar no plural. Mas ele está no singular, né? Então, nós temos aí também outro caso de desvio da norma, certo? Estas conquistas alegram todos nós. Vamos lá. Qual é o verbo? Sempre ele, né, gente? O verbo é quem organiza a sentença. Alegrar, né? O verbo é alegrar. Alegrar. Alegrar deve concordar com o que mesmo? Com o sujeito, né? O que é que alegra todos nós? As conquistas. Estas conquistas. Então, estas conquistas, né, que está no plural, deveria concordar com o verbo, né? Então, ficaria como? Estas conquistas alegram todos nós. Vamos lá, sintetizando, né? Quais são as principais regras de concordância verbal? O verbo deve concordar, né, com o sujeito, né, quando ele apresentar expressão partitiva, né, como assim? A maioria, a maior parte, né, a maioria das lojas abriu no feriado, né? Nesses casos, eles aceitam as duas possibilidades. Aceitam a maioria das lojas abriu e a maioria das lojas abriram. Um concorda com o termo mais próximo e o outro concorda com o termo mais distante, né, mais abrangente, que é a maioria, ou a maior parte. E quando iniciado assim, mais de um aluno faltou a aula, né? Eu também posso utilizar as duas formas. Mais de um aluno faltou, ou mais de um aluno faltaram, certo? Quando o sujeito também vier seguido, né, por um dos que deixaram de responder a atividade, né? Então, João é um dos que deixaram de escrever a produção textual.
ou João é um dos que deixou de escrever a produção textual. Ou quando o sujeito foi apresentado pelo pronome quem, né? Fui eu quem pagou a conta. Ou fui eu quem pagou a conta, ou fui eu quem paguei a conta. Um concorda com o quem, né? E o outro concorda com o eu, né? Com o pronome eu a quem se refere. Quando for iniciado por um pronome indefinido, alguns de nós iremos à palestra. Ou alguns de nós irão à palestra. Algum de nós irá à feira. Ou apenas um entre nós irá à feira. Qual de vocês começou a ler diariamente? Nesse caso, somente é aceito nessa forma, no singular, certo? Com nomes próprios no plural, um exemplo. Os Estados Unidos chegaram a um impasse, né? Eu sei que pode causar um estranhamento, mas é assim mesmo. Quando o nome próprio, né, ele for pluralizado, então o verbo deve concordar com ele também no plural, certo? Mas os Estados Unidos é um país só, né? Mas está no plural, então o verbo deve concordar com ele. Os Sertões contam a saga de Canudos. Os Sertões é um romance, tá, gente? Então, os Sertões contam ou conta a saga de Canudos. Nesse caso aí, né, pode concordar no singular com a palavra obra, né? Por quê? Aí você diz, mas os Estados Unidos tem que ir para o plural, é a regra única, né? Mas no caso dos Sertões, não. Mas os Sertões é o nome da obra, né? Então, eu posso utilizar no plural para se referir ao título da obra e no singular para me referir à obra. Certo? Quando for representado, o sujeito for representado por um número percentual, por exemplo, 70% dos alunos assistiram à videoaula. Ou 70% da escola assistiram à videoaula. Ou no plural, ou no singular. Certo? Talvez 1% dos políticos brasileiros sejam honestos. Nem sei se é isso tudo, tá bom? Dentre tantos políticos brasileiros, apenas 1% é honesto. Aí nós temos a concordância com a partícula se. Vamos lá? Buscam-se novas estratégias ou sonha-se com novas estratégias. É o mesmo caso daquela placa, né? Alugam-se apartamentos. Certo? Bem, a regra geral é o verbo concorda com o sujeito. Certo? Então, por mais que a gente, na nossa língua coloquial, né, no dia a dia, conversas informais, a gente diga, a gente vamos, né? É, né, muito importante que a gente tenha em mente que essa construção, ela é inadequada de acordo com a perspectiva da norma padrão da língua. Você utilizar em conversas informais, né, com amigos, com a família, não tem problema. Mas, dependendo do ambiente, dependendo do local, uma apresentação de trabalho, né, em uma conversa com a direção da escola, em uma produção de texto, né, você tem que se atentar a essas questões, né. A concordância é muito importante na produção textual, tá bom? Como de costume, deixarei novamente o link com a atividade para que vocês respondam, pratiquem, fiquem feras, ok? Foi bom estar com vocês. Até a próxima.